noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Estamos aqui em mais um Pergunte ao Rasta, onde as pessoas enviam suas perguntas de maneira privada ao Rasta e o Rasta procura responder de acordo com o melhor seu entendimento. Damos sequência aqui à pergunta enviada por Amaranto Pereira, de Dom Pedrito, sobre Roger Scruton. Na semana passada, tratamos sobre a primeira parte das defesas contra a verdade. Falamos sobre como elas se baseiam na transferência de ônus e descrevemos a evocação da falsa expertise e da transferência de culpa. Demos os exemplos, respectivamente, do educacionismo e do anti-americanismo para essas duas. Hoje vamos falar sobre o hermetismo e o scapegoating. O hermetismo está associado a algumas doutrinas ocultas, certo? Que eu não vou aprofundar aqui, até porque eu não sei o suficiente sobre isso. Mas, de maneira geral, ele trata de ocultar um conhecimento em camadas de simbolismos, cujos iniciados em tais doutrinas tratam de decifrar e tentar entender em seus diversos círculos, como maçonaria, Rosa Cruz, etc. Scruton aponta como vários pensadores da esquerda passaram a usar da mesma técnica para se blindar de possíveis críticas, né? Tecendo camadas e mais camadas de uma verborreia do caralho que, na verdade, escondem um grande vazio. De maneira que quando alguém tenta criticá-los, expondo o quão absurdo é no nível mais básico, o cético termina sendo exposto como alguém não sofisticado o suficiente para entender a mensagem iluminada, né? Então, essa técnica se popularizou enormemente entre os jovens revolucionários dos anos 60, em particular na Paris de 68, né? O lugar nenhum que Scruton conheceu bem e que foi fundamental para gerar a sua reação, a sua resistência pela realidade. Ele dá o exemplo de como Althusser era recitado pelos jovens parisienses como uma espécie de encanto, né? Daqueles que um mago tem que memorizar no Dungeons and Dragons, né? Tipo, no seu pergaminho, né? Por Marx, Althusser faz um misto de macumba invocadora de demônios com conceitos incompreendidos de alguma tradução vagabunda do Capital. Ele diz o seguinte: essa não é apenas sua situação em princípio, a que ocupa na hierarquia de instâncias em relação à instância determinante, na sociedade, a economia. Tampouco é a situação de fato, caso, na fase sob consideração, ela seja dominante ou subordinada. Mas sim a relação dessa situação de fato à situação em princípio. Isto é, a mesma relação que faz dessa situação de fato uma variação da invariante estrutura em dominância da totalidade. Puta que o pariu, né? Scruton comenta como ninguém fazia a mínima ideia do que Althusser queria dizer, além de que ele era pró-Marx, né? No seu por Marx, pelo título. Mas a própria incompreensibilidade do texto terminou se tornando a garantia de sua relevância, né? Contaminando as humanas nas universidades, que passaram a ser fábricas de gobbledygook, né? E assimilação de cacoetes, né? A gente conhece muito bem isso aí no Brasil, né? Que tipo, é mais você aprender a florear o negócio do que realmente ter estabelecer uma investigação, né? Enfim, em vez de servir a investigação da realidade, você fica tipo empulhando o negócio porque não tem substância nenhuma no final. Assim como a Rainha Branca em Alice Through the Looking Glass, né? A intelectualidade foi tomada por pessoas que acreditam em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. Só que elas não param por aí, né? Derrida, por exemplo, afirmava que o significado é impossível e que toda a linguagem é metáfora. É muito bonito a maneira que ele expressa isso aí, por sinal, né? Mas essa afirmação, porra, eu não posso aceitar como verdadeira se ele tiver certo,
né? Ou seja, é o famoso deixe de calma que no instante demora. Enfim, quem quiser ler mais sobre isso, pode ler o livro do Scruton que a minha amiga Mariana colocou no seu clube de leitura, certo? Chama Fools, Frauds and Firebrands, Thinkers of the New Left. Mas eu queria utilizar esse espaço para valorizar o talento nacional, certo? Valorizar o metal nacional. Paulo Freire, né? Qualquer um que já leu A Pedagogia do Oprimido, honestamente, termina com a sensação de que não se chegou em pedagogia nenhuma. Mas somos brindados com grandes feitiços de sétimo círculo de bigodagem, como por exemplo, constatar esta preocupação implica indiscutivelmente em reconhecer a desumanização, não apenas como viabilidade ontológica, mas como realidade histórica. É também, e talvez sobretudo, a partir desta dolorosa constatação que os homens se perguntam sobre a outra viabilidade, a de sua humanização. Ambas, na raiz de sua inconclusão, até rimou, que os inscreve num permanente movimento de busca. Humanização e desumanização dentro da história, num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão. Meu amigo, se você recita isso aí, pelado, 3 vezes, num círculo de vela vermelha, com o polegar direito na testa e o dedo médio esquerdo no cu, você vai conjurar um macaquinho extraplanar que vai terminar o seu TCC para você. Cuidado, viu? Bom, passado isso, vamos falar de scapegoating, certo? O scapegoating combina a transferência de culpa com uma espécie de catarse, né? Inúmeros são os exemplos em que os homens se unem em torno de um culpado em comum. Você tem o Holocausto, você tem o terror dos jacobinos, os julgamentos espetaculares de Moscou, né? A China com Mao, e o ostracismo de Aristides, que todos lembram, né? Aristides o Justo. Todos já foram discutidos aqui antes. René Girard, ele fala sobre como a violência dirigida a um alvo em comum é um dos primeiros fatores aglutinadores de sociedade. Os acusadores tendem a reconhecer no acusado aquele ódio e aquela iniquidade que existem, na verdade, neles. E, através do sacrifício desse scapegoat, as suas sujeiras são limpas. Até que passa um tempo, você fica sujo de novo e chega a hora do próximo culpado, né? René Girard aponta como a história do Cristo é o caso mítico em que todos os sacrifícios são lidos. Só que tem um agravante, a história do Cristo ela tem um diferencial em relação a todas as outras. Não é só que ele é inocente, ele é perfeito, ele é sem falha. E ele é o próprio Deus vivo. Então, o sacrifício dele deve necessariamente ser o último, né? A partir do qual a humanidade deve dar um fim à violência sacrificial como seu fator aglutinador e substituí-lo pelo amor divino. A partir do Cristo, as nossas falhas elas não são projetadas no outro, né? E a gente vai lá e mata o outro, fica bom até a gente cagar de novo. Essas coisas vêm como? A gente lida com elas através da confissão. É para isso que existe a confissão. Você vai em caráter privado e chora, jorra as suas falhas mais profundas, né? Enfim, essa violência sacrificial deve ser substituída então pelo amor divino, mas isso é easier said than done. E é essa a grande lição que é ignorada e combatida pela bigodagem, seja de onde ela vier, né? Ela não consegue se livrar dessa necessidade primal de expurgar a sua merda com o sacrifício de alguém em quem ela é projetada. Não interessando se esse alguém é culpado ou não. Às vezes é, às vezes não. E no caso do Cristo, perfeito. O scapegoating encontra o seu refúgio mais apropriado na falácia utópica, certo? Mas ele também se manifesta na liturgia, né, na liturgia secular do politicamente correto, né? Com as suas acusações de misoginia, de racismo, de nazismo, de fascismo, de todas essas merdas, né? Agora, não se esqueçam também do exemplo de Dilma Rousseff, né? A nossa profeta malcaviana que anunciou que íamos todos perder, né? Como o Brasil, de fato, perdeu o foco em combater todo o estamento burocrático para assistir o expurgo de uma deficiente mental, culpada, obviamente, né?
mas que nos lembrava de uma verdade podre, né? Que é a confiança que depositamos nos reguladores da humanidade. Foram 16 anos dessa fé, irmão. Bom, então ficamos assim. Amanhã às 9 na praia, uma melancia de meia hora, se não chover. Um beijo do Rasta.